Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Amém? A minha voz está um pouco mais grossa do que o normal, né? Estou um pouco resfriado aqui nessa parte, sabe? Quando um pouco de sinusite, mas pela graça de Deus aqui estou podendo pregar. Glórias a Deus por isso. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Eu vou ler dos versos 8 a 15 e depois todo o capítulo 7. Então é bastante coisa, preste muita atenção. Nós vamos falar sobre martírio e perseguição nesta manhã, tá? Atos 6, de 8 a 15 e depois 7, capítulo 7, de 1 a 60. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Nós vamos ler mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, e que Deus, em nome de Jesus, abra nossa mente e coração para entender aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava sinais milagrosos entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, Alexandria e da Cilícia, além da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso, levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos ordenou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia como um rosto de anjo. Capítulo 7. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: Estas acusações são verdadeiras? Olha que interessante, ele faz uma pergunta, mas parece que Estevão vai responder uma coisa diferente do que ele perguntou. Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã, e lhe disse: Deixe a sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem, mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Esta prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou a Faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor.
Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu o nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época, nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar os seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz. Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Só uma pausa, a partir de agora ele vai... Aqui que a coisa começa a acontecer, que os fariseus e saduceus vão ficar loucos com ele. Até aqui ele contou uma história linda, a história que nós conhecemos, do povo de Israel. Mas aqui ele vai interpretar. Eles, os nossos antepassados, o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas: Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para o seu novo território, e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer?
Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? E aqui ele vai agora para valer. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Palavras do Senhor. Amém? Irmãos e irmãs, hoje eu quero dar continuidade ao sermão da semana passada. Então, se você não ouviu ou não estava no culto domingo passado, eu o convido a de algum momento na internet poder assistir a pregação e refletir comigo sobre o texto que nós falamos na ocasião de Pentecostes. E na ocasião eu falei que é digno e excelente buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Na ocasião eu compartilhei que a vocação ou a carreira cristã é superior a todas as outras carreiras humanas, porque as carreiras humanas estão dedicadas a ofícios deste tempo, são temporárias, têm validade. Agora a carreira divina é para a eternidade. Então eu falei sobre como nós devemos sim buscar sermos cheios do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, que é uma obra eterna. Por que hoje é a continuação? Porque hoje nós vamos estudar, logo nas primeiras semanas e meses da igreja primitiva, depois de Pentecostes, o primeiro testemunho de alguém cheio do Espírito Santo. Porque Estevão é o nosso alvo, ele é o tipo de pessoa que chegou lá. Ele chegou lá, ele se tornou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele é um grande exemplo que nós temos ali. Ele não era pastor, ele não era pregador, o ofício dele era de diaconal. Daqui a pouco a gente vai falar. Olha que interessante para a diaconia, hein? O primeiro mártir, chamado de protomártir, o primeiro que morreu por amor de Jesus, foi um diácono. Foi um diácono, não foi um pregador, não foi um pastor, não foi um apóstolo, foi um diácono, o primeiro a morrer por amor de Jesus. E a perseguição, hoje a irmã Marília nos conduziu, ela é uma condição quase que inerente ao ser cristão. O que nós vivemos hoje é exceção na história cristã. Na grande e maior parte da história do cristianismo, da tradição judaico-cristã, nós fomos perseguidos, nós não fomos bem aceitos, na grande maior parte. Existe um missiólogo sul-africano que morreu num acidente de carro, ele se chama David Bosch, e ele estudou em ciclos a história da igreja cristã, e ele fala que os momentos que a igreja foi mais poderosa no Espírito Santo é quando ela era perseguida, porque isso tinha um preço. O protestantismo, a igreja que nós fazemos parte, quando ela surgiu aqui no Brasil, ela foi muito perseguida, muito perseguida. Conversa com pessoas que lembram lá do início do século passado. Era feio ser cristão. Chamavam a nós, evangélicos, de pessoas tomadas pelo demônio, sabia? Se você, jovenzinho, quisesse se tornar presbiteriano, na época dos nossos antepassados, do reverendo Francisco Lotufo, do reverendo José Maurício Higgins, as primeiras famílias que a gente vai lembrar um pouco ao longo desse ano, pelos 120 anos, eles sofriam retaliações da sociedade por serem evangélicos.
Muitos não conseguiam namorado e namorada, porque as pessoas que não eram evangélicas não queriam se aproximar dessa gente, né? Muitos, quando construíam o templo, histórias e histórias de pessoas mais radicais, contrárias ao evangélico, que vinham destruir o muro, tacar excremento no muro, dizendo que nós não valíamos nada. Então, para você fazer uma pública profissão de fé, isso tinha um preço muito alto, né? Envolvia não só os seus sentimentos, mas sua posição na sociedade, os vínculos afetivos, as pessoas com as quais eu ia conviver. E assim foi também na época de Estevão, e também foi na época da igreja primitiva nos seus primeiros séculos, até Constantino. Depois tem um período de bonança, mas um período perigoso, né? Porque daí se levantam os reformadores justamente para olhar alguns abusos que aconteceram quando a igreja acabou sendo muito bem aceita e teve poder no Irene, e aí misturava as coisas, né? Na maior parte da história nós fomos perseguidos, e ser cheio do Espírito Santo significa que isso vai se tornar público. Se você está cheio do Espírito Santo, se este é o teu alvo, se você foi tocado pela palavra da semana passada, vai acabar se tornando público. É impossível não se tornar público. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, os outros vão saber. Nós vamos estudar a história de Estevão nesse sentido. E aí, isso pode dizer que também nós seremos perseguidos de alguma forma, né? Porque se tornou público, as pessoas que são do mundo podem não aceitar essa nossa posição de cristãos. E aí eu quero estudar um pouco o registro dessa impressionante história do martírio de Estevão. O martírio de Estevão, Júnior, provavelmente ele foi narrado a Lucas pelo apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, naquela ocasião, se chamava Saulo, e ele era um perseguidor. Ele estava tomado de ódio pelos cristãos, na verdade por Cristo. Mas se eu quero machucar a Nicole e o Arthur, eu vou machucar a Natália. Porque se eu machucar a Natália, que é a filha deles, eles vão ficar rangendo os dentes de raiva. Porque eu estou mexendo com aquilo que eles mais amam, que é frágil. Saulo e os perseguidores querem perseguir a Cristo. Satanás, o mundo, quer perseguir a Cristo. Mas nós somos filhos de Deus, os mais vulneráveis. E atacando a nós, machuca profundamente o coração de Deus. Então, Saulo era um perseguidor. Ele estava perseguindo a igreja cristã primitiva. E aí, o Estevão, que estava sendo morto, apedrejado, Saulo testemunhou e viu tudo. E aí, depois de um tempo, Jesus abordou Paulo, na época chamava Paulo, no caminho de Damasco. E ele foi amado, ele foi tocado, ele foi transformado, como cada um de nós. E aí ele deixou de ser perseguidor para ser um perseguido. E aí ele aprendeu e foi discipulado. E em suas primeiras viagens missionárias, ele conheceu o médico. Quem que é o médico? Lucas, o médico e escritor. Alguém que também foi tocado pelo Espírito Santo, também era cheio do Espírito Santo e não se aguentou, e quis escrever o livro de Atos. E quando em Atos 7, 6 e 7 é registrada a história de Estevão, muito possivelmente, os historiadores vão dizer, que foi Paulo que narrou os detalhes para Lucas, o médico, porque ele lembrava de uma forma vívida o rosto do anjo. A primeira vez que ele viu um rosto de um anjo, e esse rosto era o rosto de Estevão. Dessa mesma impressão de Saulo partilharam os membros do Sinédrio, os fariseus e saduceus que estavam acusando a Estevão, segundo o texto que nós lemos, porque eles perceberam que tinha algo de estranho e de maravilhoso em Estevão. Veja, num contexto de julgamento, num tribunal, é comum que as pessoas observem a pessoa sendo julgada, as feições, o jeito, o falar, é comum, e isso aconteceu com Estevão. Estavam todos olhando para o rosto de Estevão, olhando o que ele tinha a dizer em sua defesa. Ele foi preso, levado ao conselho dos líderes do povo para ser julgado. E diz o texto que a sua face afigurou-se como a de um anjo.
radiosa como a de Moisés quando recebeu a lei divina, gloriosa como a de Jesus no Monte da Transfiguração. Diz o texto que Estevão era um homem cheio de poder e do Espírito Santo, o que nós queremos ser, que ele realizava milagres e sinais entre o povo, e as pessoas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E ele foi perseguido e foi morto, porque ele estava seguindo a vocação divina. Portanto, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você está sendo tocado por isso, pela busca pela maturidade, é importante que saibamos que a perseguição é inerente. Pastor, mas no Brasil eu não vou ser perseguido. O Brasil tem liberdade religiosa. O Brasil está tranquilo. Vai, meus irmãos. Às vezes não vai ser perseguido pelo Estado ou pela polícia, mas vai ser perseguido por algum parente, por algum vizinho, por alguém. Porque é inevitável que o mundo fique como o ranger dos dentes contra aqueles que são os santos e alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Não tem jeito, Bruno Garage. Não tem jeito. Pois bem, no texto de hoje nós descobrimos que em poucas semanas depois de Pentecostes já tem um relato de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E esse homem conseguiu o que cada um de nós sonhamos. Diz um pastor, que é como mentor para mim, que o que o homem é pode ser lido em sua face. O que o homem e uma mulher pode ser lido em sua face. O que aconteceu com Estevão, o fato de se tornar alguém cheio do Espírito Santo, ilustra o poder da multiforme graça de Deus revelada na vida de Estevão, o primeiro mártir. Nessa manhã eu quero destacar duas características de alguém cheio do Espírito Santo, e eu quero te ajudar a ter coragem de viver cheio do Espírito Santo, custe o que custar. Tudo bem? Vamos lá. Assim como os irmãos da África, né, Marília? Começando. A primeira palavra que eu quero dizer, à luz desse texto, é que a transformação interior se revela no exterior. A transformação que acontece dentro da gente e que continua acontecendo, ela vai inevitavelmente se revelar no exterior. Não dá para se tornar cristão sem que isso se torne público. Na igreja presbiteriana, Dona Conceição, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, nós temos o que nós chamamos da pública profissão de fé. A pessoa vem aqui na frente e a gente pergunta assim: você rejeita o mal em todas as suas formas, obras e lugar? Sim. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Por que é pública? Porque qualquer pessoa pode entrar aqui na igreja. Qualquer pessoa. Nós não vamos fechar as portas. Por isso esse lugar aqui é um lugar público. E agora com a internet fica gravado para a eternidade, né? A pessoa tornou pública. Mas pastor, é disso que o senhor está falando? Se eu estiver cheio do Espírito Santo, é isso? Eu vou fazer uma profissão de fé? Não, meus irmãos, é muito mais do que isso. A transformação de Estevão, que foi sentida pelos seus juízes, era o sinal exterior de sua realidade interior. Não tem como ser contido. Estevão não ficou perturbado, não ficou inquieto naquela situação de condenação injusta. Como assim, Mateus, advogado? Ele está sendo injustiçado. Está escrito na Bíblia que as pessoas mentiram em relação a Estevão, porque não conseguiam lidar e suportar com a palavra dele e com o poder dele. Mentiram que ele falou contra o santo templo de Israel e contra as leis de Moisés. Está escrito aqui. Ele sabia que estava sendo justiçado eu não sei se alguma vez... Você sabe que um dos grandes medos que eu tenho é de ser injustiçado, sabe? De alguém falar alguma coisa que eu não fiz e eu falar eu não fiz. E a pessoa falar, fez. Isso nunca aconteceu comigo, mas deve doer tanto. Alguém apontar o dedo para você e falar, você fez. E você sabe, Leia, que não fez, mas todo mundo não te escuta. Isso deve ser terrível. E isso aconteceu com Estevão. E aí o Estevão não fica perturbado nem inquieto. Aí eu te pergunto, como, Sérgio? Ele está sendo injustiçado. Não é verdade. E ele não fica nem inquieto nem perturbado. Antes ele demonstra serenidade, dignidade e majestade, porque a presença de Deus era real em sua vida. Porque o homem e a mulher de Deus é um homem e uma mulher de fé, de oração, de mansidão e de palavra. A serenidade e a confiança de Estevão só irritava ainda mais os seus perseguidores.
Porque eles tinham uma intenção, Ana Maria, com isso, com essa injustiça, que ele se descontrolasse, mas ele não se descontrola. Então, nós devemos lembrar que Estevão era um diácono. A sua função era cuidar das pessoas que se convertiam pela pregação do evangelho. Ele não era um pregador. Antes acompanhava a causa das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres, dos órfãos, visitava os idosos, porque este é o ofício diaconal até os dias de hoje. A questão é que Estevão, em cada visita, ele demonstrava gesto de cuidado. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo, transbordava palavras de graça e de poder. Então, em cada trabalho diaconal, mesmo ele não sendo um pregador, ele não se continha. Cada oportunidade ele falava do amor de Deus, da grandeza de Deus. Mesmo não sendo o seu ofício a pregação do evangelho, ele compartilhava do que nele transbordava: o ardente amor por Cristo e a presença viva do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Bruno Garage, que trabalha com música, o Eduardo, que trabalha com a docência, com o ensino, o Mateus, com a questão do direito, se a gente é cheio do Espírito Santo, mesmo nos nossos lugares de trabalho, vai transbordar esse amor, ou deveria, que é o que acontece aqui com ele. O médico Lucas, que escreveu Atos, também era cheio do Espírito Santo e não se aguentou. Escreveu todo o evangelho, porque em seu interior transbordava o entusiasmo pela graça maravilhosa. Então, ser cheio do Espírito Santo é perigoso, era naquela época e é hoje, numa época especial de perseguição, porque alguém cheio do Espírito Santo nunca vai ser um cristão nominal, nunca vai ser um cristão não praticante, nunca vai ser um cristão que só, entende? Vem uma vez por ano. Porque o cristão que é cheio do Espírito Santo, ele se coloca em lugares de risco. Ele é um cristão praticante, que não se aguenta de falar da glória de Deus. Então os primeiros cristãos, mesmo sendo perseguidos pelo Império Romano, pelos judeus, eles pagavam o preço, porque eles não conseguiam ser diferentes. Eles não conseguiam ser crentes que não proclamassem a glória do Senhor. Em todo o tempo, eles tentavam convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Da justiça e do juízo, né? Nós vivemos um tempo, essa semana eu estive na célula conversando com o Tarsis, que é coordenador de escola, né? E lá no interior, eu fui numa escola falar sobre a valorização da vida contra o suicídio, né? Uma escola municipal, há muitos anos atrás. E eu falei, como que é aqui nas escolas particulares? Ela falou, pastor, hoje em dia não dá mais não. O senhor falar, peraí, mas convidou ele, o pastor, por que não chamou o outro? Mas peraí, qual que é a vertente? O que está querendo com isso? Não sei se eu quero. E aí, de duas uma, ou eu me calo e me encaixo, ou se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou aguentar. Eu vou falar, custe o que custar. Não para um proselitismo, não para trazer o outro para a minha igreja, não para converter no sentido de religião, entendeu? Mas Norine, eu não vou aguentar de falar das coisas que Jesus está fazendo na minha vida, e aí eu vou pagar um preço por isso, entendeu? Às vezes eu vou falar num lugar, eu vou falar com um parente, eu vou falar com um amigo, porque isso está acontecendo dentro de mim. Pode ser que o Bruno Garage, que toca uma banda, né, ele tem lá o rock dele, esse cara fala, pô, mas peraí, cara, você é cristão, né? A gente sabe que em muitas bandas existe uma mensagem contra o cristianismo por inúmeras razões. Como assim? Você está se vendendo ao sistema e de repente ele começa a falar isso, ele pode ter que pagar um preço por isso, de não ser convidado em alguns lugares ou participar de alguns lugares. Entende? Ser cristão é uma coisa que vai transbordando. Por isso que Estevão, ele chamou a atenção dos líderes judeus, mesmo sabendo que estava em condenação, e ele lembrou eles de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, chamou eles de teimosos, falou que eles tinham um coração incircuncidado e que eram surdos para a verdade, e pergunta, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? E conclui, vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. E nessa hora diz que eles tamparam os ouvidos, com os dentes rangendo, eles gritavam e lançavam ele contra a cidade. Quando ao redor de Estevão tudo era carregado e sombrio,
quando o ambiente era de ódio, raiva, indignação e o desejo incontido de eliminação por parte dos fariseus e saduceus era visível, pairava Estevão, acima das circunstâncias, numa atitude serena, sem se agitar, olhando para os céus abertos. Esta é a vitória que vence o mundo. O apóstolo João chamaria isso de fé, a fé, porque a fé é um poder invencível, invisível e extraordinário que nós devemos cultivar, para que mesmo enfrentando situações as mais desalentadoras, tenhamos o mesmo sorriso que aflorou a face do mártir iluminado da igreja primitiva. A fé, ela é um poder invisível. Você já passou por isso? Está tudo indo ruim, você fala, mas eu creio em Deus. E as pessoas que não são de Deus, Ivani, vão falar, você está maluca? Sai dessa, porque é invisível aos olhos dela. Ela não consegue enxergar aquilo que te traz paz. O mundo não consegue enxergar. Mas nós precisamos de pessoas como Estevão. E isso tem acontecido na África. E os irmãos e as irmãs, alguns sabem que eu trabalho num organismo da América Latina, e eu viajo em muitos lugares, assim, sabe, que existe perseguição a cristãos. Já tive a oportunidade de visitar. E eu quero dizer que isso que a gente vive aqui no Brasil é exceção. O Brasil hoje é o maior país cristão do mundo. O Brasil hoje é o segundo país que mais envia missionários no mundo, só perde para os Estados Unidos. É uma exceção nós vivermos num país onde muitas vezes nós temos alguns privilégios como cristãos. E se David Bosch, aquele autor sul-africano lá, tiver certo, existe muitos perigos, Sueli, de vivermos num lugar onde é confortável. Porque os nossos antepassados, quando sentavam nesses bancos, quando eles saíam para a rua e as pessoas viam que eles eram crentes, que entravam numa igreja de crente, eles eram marcados e eles eram oprimidos por isso, mas eles perseveravam. Nós não somos mais, entendeu, Júnior? E aí a gente pode acabar querendo ficar muito confortável no nosso espaço, sabe? Aquela pergunta clássica, né? Se começar uma perseguição no Brasil, quantos de nós permaneceríamos vindo aqui a público e se mostrando? E se colocando à disposição? Esse tipo de pergunta é importante ser feito para a gente poder avaliar o nível de engajamento que nós temos com Cristo Jesus, o compromisso, a dedicação, a entrega, e para ver se nós somos mais consumidores ou se nós somos mais contribuintes da boa e maravilhosa obra do Senhor. Não é uma mensagem fácil de se ouvir, não é uma mensagem agradável de se ouvir, mas assim como um pai às vezes conversa com o filho coisas difíceis, eu como pastor também tenho que vez ou outra falar de coisas difíceis, para preparar diante daquilo que pode acontecer. A palavra de Deus diz que os tempos do fim do tempo seriam muito difíceis. Então não desanime o seu coração, sejamos trabalhadores do Senhor, na obra, falando do amor de Deus em toda e qualquer circunstância, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Essa vitória que vence o mundo é a vitória que vale a pena. E aí, ai meu Deus, meio-dia, agora que eu vi, pessoal, estou muito animado, desculpa, vou acelerar um pouco. A segunda e última parte que eu quero falar, então a primeira parte é que se você é cheio do Espírito Santo, é impossível você ser alguém que tem dupla personalidade, não, dupla, tipo os heróis lá, né? Ele se esconde, ele é o Homem-Aranha e é o Peter Parker. Não tem como, vai se tornar visível. Então se você está buscando ser cheio do Espírito Santo, tenha certeza que isso vai se tornar visível. E a segunda questão é que uma das formas de você saber que você está se tornando cheio do Espírito Santo é que seu rosto vai ser como de um anjo. Seu rosto vai ser como de um anjo. Isso vai transparecer. Enquanto os seus inimigos, o mundo, de sobressenho carregado, enfureciam-se em seus corações contra Estevão e rangiam os dentes, ele, cheio do Espírito Santo, via a glória de Deus e Jesus à sua direita. Estevão teve uma visão esplendorosa de Jesus, que se refletiu no seu rosto transfigurado. O sorriso que se estampava na face de Estevão contrastava-se de maneira singular com a raiva que espumavam os seus opositores. É preciosa a experiência de Estevão e deve ela de alguma forma ser reproduzida na vida dos crentes face às adversidades que enfrentamos.
Essa fisionomia do anjo é essa capacidade de estar tranquilo, mesmo quando tudo está muito difícil. Eu não sei como você reagiria diante de um tribunal que está acusando você injustamente. Nós devemos saber que o poder em nós não é nosso, mas é de Deus. É Deus atuando em nós, a fé que glorifica a Deus. E aí eu quero terminar contando só essa história. Vou ter que acelerar um pouco, mas fiquem comigo. Eu trabalho com revitalização de igreja. Eu gosto muito de revitalização de igreja. Eu estudo isso, tenho paixão por isso, né? E agora eu estou colaborando, contribuindo como consultor numa secretaria da IPI, nessa área. E aí algumas pessoas sabem, eu às vezes dou um pouco de aula sobre isso e falo: ai pastor, vem cá, eu preciso saber o que o senhor tem a falar sobre revitalização, qual que é, né? E eu vou falar, pastor Madeira, eu não sei se o senhor sentia assim durante seu ministério, mas eu olho para mim e falo assim: eu não sei o que falar para a pessoa, eu não sei o conselho para dar, eu não me sinto preparado. Eu conheço bastante sobre o tema, mas tem tanta coisa sendo escrita, Mateus, sobre isso, eu não estou conseguindo ler tudo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para poder ajudar alguém que está procurando mais conteúdo sobre revitalização de igrejas, né? E aí eu começo a perceber que, na verdade, eu tenho em mim o que Estevão tinha nele, que é o Espírito Santo. Então eu não preciso ser aquela pessoa que eu vou dar todas as fórmulas, eu vou saber tudo. Eu vou simplesmente deixar o Espírito Santo agir e usar o que está na minha cachola, Sebastião, de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, de tudo que eu vivi. O Espírito Santo vai pincelando e trazendo a memória no momento que eu for falar. Isso é fé. Então eu quero dizer para você que às vezes fala: pastor, eu não vou conseguir nunca ter um rosto de anjo, eu não vou conseguir ser que nem Estevão. Eu quero dizer para você: parabéns, parabéns, porque você está no caminho certo. Você não vai conseguir mesmo, nem eu, Valtinho, nem ninguém vai conseguir ter um rosto de anjo. Ninguém vai conseguir ser que nem Estevão. Parabéns, porque você reconhece que você não dá conta. Mas o que eu quero falar para você é: não pare aí, não pare nessa constatação de que você não vai conseguir. Não pare aí, tenha fé. Fé é a certeza daquilo que se espera, Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, busca o Senhor, fale: Deus, eu quero ter um rosto de anjo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero ser cada vez mais cheio, eu quero ser sereno quando tudo está caótico. Busque a Jesus, Norini, que Ele vai dar, e Ele se alegra, Ele vai falar: que bom que a minha filhota está escolhendo o que vale a pena. Que bom que o Fábio e o Arthur e o Eduardo estão escolhendo o que vale a pena. Não pare na constatação que você nunca vai conseguir, porque você nunca vai conseguir. Mas pela fé nós conseguimos. Mesmo que a tribulação chegue ao Brasil, nós conseguiremos, porque a transformação no interior se revela no exterior. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Eu sonho com uma primeira IPI de Curitiba, com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas corajosas que estão amadurecendo. Eu sonho com uma igreja madura de discípulos e discípulas de Jesus, que assim como Estevão, vão tendo a coragem de falar do amor de Deus. Eu sonho com uma igreja que em cada reunião de oração, nós temos a oportunidade de libertação. Em cada reunião de discipulado, nós temos a oportunidade do milagre. Em cada reunião de liderança, nós temos a oportunidade da cura. Em cada culto, nós temos a oportunidade do avivamento, porque a transformação no interior se revela no exterior, e nós não vamos conseguir, mas se Deus estiver conosco, e a boa mão do Senhor estiver conosco, nós veremos a glória do Senhor, o Jesus sentado à direita de Deus Pai, e quando esse dia chegar, nós diremos: foi Deus. Eu tenho convicção que para o meu bem, se a IPI de Curitiba, que a gente está batalhando por isso, cresça, se um dia a gente voltar a ter 1.200 membros, para a glória de Deus, eu só quero que isso aconteça se no meu coração Deus primeiro me quebrantar e falar: você não consegue. Porque se eu achar que eu consigo e nós chegarmos lá, eu vou me perder. Eu vou achar que eu fiz. Eu vou dar curso de revitalização falando: ó, pode deixar comigo. Então eu não quero que essa igreja cresça.
Até que Deus quebre o meu coração e fale: você não consegue, tá claro? Tá claro que você não consegue ter um rosto de anjo? Que você não consegue ter, tá claro? Se aceitou isso, aceitei Jesus. Então vem cá. E aí a igreja cresce. E aí quando chegar aos 1.200 membros, em nome de Jesus, chegar a 2.000 pessoas, discípulos de Jesus, nós vamos falar assim: olha, vem essa igreja linda, né, de novo, cheia, a gente vai dizer: olha, Jesus é bom demais. Eu não sei nem como a gente chegou aqui. Qual que foi a estratégia? Sei lá. Eu sei que Jesus fez, e eu estou de joelhos e estou vendo a glória do Senhor. Quando essa igreja estiver linda e cada vez mais linda, com mais pessoas entregando a vida para Jesus, como vai ser o seu olhar? Um olhar de admiração às pessoas, às conquistas, um olhar de boquiaberto, sereno, dizendo: uau, o Senhor nunca nos abandonou, a glória dele continuou se manifestando, e olha quantos rostos de anjo nós temos nesta igreja. Que esses anjos possam ir para o mundo, trazendo serenidade num mundo caótico. No seu testemunho por Cristo e pela causa do reino de Deus, frente à perseguição e à fúria dos seus inimigos implacáveis, Estevão teve a consciência do favor divino, e a sua fisionomia refletia a sua vida interior, iluminada pela graça do Espírito Santo e robustecida por uma fé poderosa. Para nós termos uma fé poderosa, Leia, uma fé que transforma, nós temos que primeiro, como Estevão, ser cheios do Espírito Santo para que a obra aconteça. Eu desejo isso na tua vida, meu irmão. Eu desejo isso no teu casamento, na tua família, no teu trabalho. Eu desejo isso para todos nós, em nome de Jesus. Amém.